Olá, sejam todos muito bem-vindos ao segundo episódio do Guerreiros Cast. Eu sou Beatriz Lacerda e convido você para mais esse mergulho no universo da publicidade alagoana, para essa aula que a gente vai ter agora sobre processo criativo e de campanhas premiadas aqui no estado de Alagoas. E para me acompanhar nessa jornada de histórias de sucesso, histórias que inspiram, eu estou aqui com o nosso parceiro de sempre, Anthony Campos, ao meu lado, que vai conversar e facilitar esse papo todo, né, Anthony? Pois é, Bia, vamos para o nosso segundo episódio. Hoje para falar, né, sobre os vencedores da campanha do ano passado. Então a gente vai entender um pouquinho mais sobre as nuances, né, da criação dessa campanha, entender mais o processo de construção, entender o que é que fez ela ganhar essa premiação que é a mais desejada do nosso prêmio. Então já vamos apresentar quem são hoje os nossos entrevistados. Eu estou aqui com Luciano Quirino, que é diretor de planejamento da agência Arte Etc., e também com Carol Medeiros, coordenadora de publicidade do SESI Alagoas. Ambos premiados na 30ª edição do Prêmio Guerreiros da Criação com a categoria Campanha do Ano, e a campanha foi Heróis que se Previnem, que abordou de forma simples e descontraída a importância do investimento em saúde e segurança do trabalho. Então foi um VT maravilhoso, realmente um espetáculo que mereceu levar o prêmio para casa, e eu já quero cumprimentá-los nesse segundo episódio. Olá, Carol. Oi, Bia. Anthony, Quirino, meu parceiro de sempre. Obrigada pelo convite para estar aqui discutindo mais uma vez essa história que foi tão bacana da gente falar, da gente ir relembrar, né? Como foi esse processo criativo do Prudêncio. Olá, que bom estar aqui com vocês, né? Para a gente falar de Guerreiros da Criação, né? Que é um assunto que sempre deixa a gente com aquele frisson todos os anos, né? A gente sabe que a gente tem um ano de trabalho árduo, um ano de trabalho pesado, e tem aquele momento de descontração que é o Guerreiros da Criação, que a gente já fica esperando, que faz parte do nosso calendário, e a gente espera todos os anos por esse dia 4 de dezembro. Quero começar, então, conversando com você, Carol, para saber primeiro qual foi o mote da campanha, o que era essa campanha? Tá, Bia. Todos os anos a gente tem uma data comemorativa, né, no SESI Saúde e Segurança, que é a data de prevenção ao acidente do trabalho, 27 de julho. E aí a gente fala para o Luciano, pela 50ª vez trabalhando esse tema, como fazer de forma diferente, né? O Luciano atende a gente há mais de 10 anos, e assim, a Cetra, com um trabalho brilhante nesse tempo todo, mas eu falei, a gente precisa fazer algo diferente. Tá sempre batendo na mesma tecla, o empresário, o trabalhador, vamos pensar em algo diferente. E aí eu falei assim, esse ano eu queria, de fato, que a gente saísse da caixa e trouxesse algo inovador, né? Com o tema brilhante desse ano que vocês estão aí, com esse tema tradição e inovação. O SESI tem 70 anos de história, né? Então, assim, ou seja, como é que eu faço para uma instituição tão séria, tão tradicionalista, eu trazer um tema inovador? Eu falei, toma que a bola é tua. Eu falei, se vira, porque a gente precisa, de fato, sair um pouco da caixa e impactar esse empresário alagoano de uma forma diferente. E aí, a gente, quando ele foi apresentar a campanha pra gente, a gente falou, meu Deus, será que é isso? Falei, é muito bacana, mas gera também um estranhamento pra gente, que tem uma coisa tão tradicional. Falei, mas vamos investir, vamos peitar essa história, né? A gente apresentou pra diretoria, aí todo mundo gostou, e aí falei, vamos embora. Mas, de fato, assim, até quando ele apresentou a ideia pra gente, a gente fica assim, ai meu Deus, será que vai dar certo? Dá um medinho. Dá um medo, exatamente, porque a gente foge demais do trivial. E assim, a mudança nunca é fácil, né? Então, assim, a gente fica, de fato, receoso se a coisa vai funcionar, se não vai funcionar. Mas quando todo mundo abraça a ideia, a coisa fica apaixonante, e aí o time inteiro envolvido, o resultado tá aí, entendeu? Acho que é muito bacana. Eu costumo dizer assim, que o trabalho nunca é individual, né? A construção do trabalho da publicidade, ele é sempre coletivo. Então, assim, você tem várias pessoas envolvidas, né? Se a gente for pegar aí o caminho, a gente começa com a equipe de marketing do SESI, né, com Carol, com Noah, com as meninas que trabalham com elas, com um briefing muito bem feito, né? Então, assim, sempre esse ponto de partida, né, de como a gente vai, do ponto de vista estratégico, explorar, né, o tema e a campanha, você já começa a criar uma sinergia entre o que o marketing da instituição, né, está desejando e como a gente vai percorrer esse caminho.
Então, assim, já começa com a campanha muito bem brifada. Importante, né? Que é super importante, né? Pra gente ser assertivo. Saber onde que a gente quer chegar é o principal ponto de partida pra agência. Exatamente. Né? Então, Exatamente. facilita todo o trabalho, todo mundo e a Exatamente. entrega fica muito mais redonda. E aí, dentro da agência, a gente tem várias mãos, né? Então, assim, o trabalho ele começa com já várias pessoas participando, né? Então, você vai para a equipe de criação, a gente teve aí um brainstorm com o Matheus, com o Clóvis, com o Raio, né? Com várias pessoas da criação pensando qual seria a melhor ideia, como a gente poderia, né, desenvolver dentro dessa proposta uma ação inovadora, né, que chamasse atenção e que tivesse aderência também com o tema, né? Então a gente não fazer de uma forma gratuita, mas assim, você ter realmente uma temática que chamasse atenção. Dentro desse processo, aí vai várias ideias. Então, às vezes, a pessoa pensa que assim, a primeira ideia que surgiu é a ideia que foi apresentada. Mas não, assim, cada um vai dando a sua ideia até ter o bingo, né, a grande ideia. Que até essa facilitação da grande ideia, às vezes surge de uma conversa com a outra pessoa, com o companheiro do trabalho, né? Sempre a gente fala que é a faísca, né? Tem que ter a faísca para você ter esse ponto de partida e chegar nessa grande ideia. E aí o nosso coordenador de criação, o Clóvis, foi quem, de repente, ele pensou no Prudêncio, né? Rapaz, vamos pensar num herói que a principal característica dele seja justamente ele ser prudente, ele se prevenir, né? Ele fazer as coisas de maneira correta. Mas ainda esse conceito do herói, porque o tema foi heróis que se previnem, né? E o termo do herói, como é que vocês fizeram para encontrar esse conceito de ter o herói dentro do ambiente do trabalho? É justamente isso que eu estou dizendo. Quando ele pensou no nome Prudêncio, era essa principal característica dele que o coloca como herói, é o fato dele ser prevenido, ser prudente. Então, assim, quando a gente trabalha o conceito de saúde e segurança no trabalho, as empresas investem bastante em treinamento, em EPI, mas nem sempre os trabalhadores seguem as normas de segurança, utilizam o EPI da maneira correta. Então, a ideia de surgir esse herói, que é um herói da vida real, é justamente colocar ele... espelhem nele, né? Que ele se torne, de fato, assim, poxa, ele é algo inalcançável, não é inalcançável, né? É um colega meu que está aqui sendo um espelho pra gente. Por que não? É um herói da vida real. Um herói da vida real. Humanizado, né? Completamente humanizado, que a gente consegue encontrar no dia a dia. Né? Exatamente. E aí foi quando o Clóvis teve essa ideia. E aí a gente diz assim, que principalmente no SESI, né, a gente tem, vamos dizer assim, um controle de qualidade. Porque os meninos da criação já dizem, meu Deus, primeiro o Luciano tem que aprovar, a Patrícia tem que aprovar, eles têm que, né? Então, assim, já você tem um controle de qualidade. Aí a gente, quando leva a ideia para a equipe de marketing, o marketing tem que aprovar. O marketing para levar para a diretoria tem que aprovar. Então, assim, são várias etapas, a gente percorre um caminho, né? Que a ideia, só sai ideia boa, né? Não é à toa que a gente está falando especificamente da campanha do ano, né? Do prêmio do ano passado, foi essa campanha de SST, mas no Guerreiros da Criação a gente também já foi premiado em outras categorias, com outros produtos do SESI, com outros produtos do Senai, porque a gente tem realmente esse controle de qualidade, né, Carol? O limiar, a gente sobe a régua bastante, né? Porque a gente sabe justamente da qualidade das agências que a gente está... Né, que a gente trabalha, principalmente da Arcetra, que conhece bem o nosso produto, então a gente fica seguro ao passar uma demanda dessa. E também por saber que a trilha que ele segue, ou seja, veio uma matéria dessa, um material desse, é porque é maduro, não foi uma ideia incipiente, foi uma ideia estruturada, uma ideia com conceito, com defesa, né? Então, foi por isso que quando eu falei assim, meu Deus, Luciano, será que tá certo? Mas aí quando ele defende, quando ele vê o brilho dos olhos, né? A gente se apaixona também. Então... Eu queria saber de vocês, assim, talvez até mais da Carol, né? Porque quando a gente é do marketing, acho que é mais fácil a gente ser convencido, porque a gente entende, né, a parte técnica, né? Enfim, é mais fácil a gente entender o repertório e a linguagem da estratégia, né, da agência de publicidade também. Mas tem o desafio de você levar, né, para a direção, que tem uma visão mais administrativa, né, geralmente mais tradicionalista. Com certeza eu sei que esse é um grande desafio em todas as ações inovadoras, né? Que
que é todas as empresas. Mas eu queria saber, assim, além desse desafio, quais mais desafios vocês enfrentaram nessa campanha para ela sair redondinha do jeito que ela saiu? Essa especificamente deu um trabalhinho, porque a gente está falando de saúde e segurança do trabalho, né? Então, é um tema, como eu falei, sério, né? Muito importante para as indústrias, que é a razão de ser do SESI, né? Trabalhar para a indústria alagoana. Então, a gente precisava ter muita atenção com a forma que a gente estava lidando, né? Então, a gente fez tudo em estúdio e tal, mas a gente precisava estar muito atento com os EPIs, como é que ele estava posicionado. Então, assim, aí o nosso engenheiro de segurança, que não entende nada de comunicação, falando, mas não, isso aí não pode. Isso está errado, assim, assado. Eu falei, Luciano, pelo amor de Deus. Então, assim, ou seja, eles não têm a ciência que aquilo ali é uma representação. Sim. Eles acham que tem que ser ipsiliter, e não é. Uhum. Então, assim, como a gente consegue fazer esse meio de campo? Uhum. Então, essa é a nossa diretoria, dá um suporte nesse sentido, nossa diretoria de marketing, que também é a diretora de saúde e segurança, então facilita, né? Nossa Cláudia Piatti. Então, nesse sentido, a gente teve um pouquinho mais de dificuldade para que eles conseguissem entender esse mundo lúdico da publicidade de forma técnica com a engenharia e de segurança do trabalho, sabe assim, eles... Mas isso aqui, olha, esse fundo, né, não está condizente com as indústrias alagoanas. Então, eu falei, vamos buscar uma indústria solução. Exatamente. Então, assim, de fato, acho que eu fiquei o quê? Umas 3, 4 horas para a gente escolher as cenas de fundo dessa campanha, né? Então, assim, a gente pensa, foi rapidinho. Não, a gente, para poder, de fato, a gente se espelhar em algo que é real para a gente, né? Não é algo que está aqui fora da nossa estrutura em Alagoas. Então, assim, nesse caso, a gente precisa ter um cuidado, né, redobrado para conseguir que o resultado final seja satisfatório para todo mundo, né? Então, às vezes, vai e volta, mexe aqui, altera ali, mas com o intuito de ficar perfeito. Perfeito. Né? Você te lembra quantos dias assim, de gravação? Eu acho que foram 2 diárias de gravação, 2 diárias de gravação. Aí tem o tempo de edição, né? Assim, se você for pegar o tempo completo, né? Entre briefing, né? Criação, apresentação, passar por todas essas etapas, né? Até chegar o dia da gravação, a gente já tem aí uns 15 dias antes. Dias e depois a gente mais uma semana aí para frente. E isso que a Carol fala, o que eu acho legal é essa preocupação também, né? Porque a gente sempre tem que olhar os dois lados, né? Sim. A preocupação da equipe técnica do SESI com a temática, né? Então, assim, é um assunto extremamente relevante, né? A gente está falando de prevenção a acidente de trabalho, tem pessoas que sofrem com... Atinge a vida das pessoas. Atinge a vida das pessoas. E muitas vezes isso acontece por negligência, né? Porque a negligência, às vezes, ela parte do próprio colaborador, né? Que aí ele não está seguindo a regra, ou ele não está usando o EPI, às vezes acha que não é necessário. Então, a gente tem que fazer essa abordagem, que ela seja interessante tanto para o empresário, porque ele tem que investir, né? em segurança e saúde do trabalho, quanto para o colaborador. Então, assim, é um trabalho conjunto. Educativo. Né? Assim, um trabalho educativo. Que ao longo dos anos a gente vai aí tentando, é igual plantar sementinha, sabe? A gente vai tentando fazer com que esse trabalhador entenda a importância, né? E aí, materiais como esse fazem com que fique na mente dele. Não seja algo que ele passar, mais uma vez o cara está aqui dizendo que eu preciso usar o EPI, né? Poxa, que legal, eu vou prestar atenção nesse cara, né? E aí, no final, ele dá a mensagem, ou seja, a gente consegue que ele memorize e que ele entenda muito mais fácil do que se fosse um materialzinho. Tá aqui o EPI para você usar. Para você usar. E quando a gente coloca esse colaborador que segue os procedimentos de maneira correta, que entende de saúde e segurança do trabalho como um herói, você está tirando dele aquela figura do chato. Exatamente. Né? Porque às vezes se a gente for paixão de fábrica, né, a gente está falando com públicos assim, de todas as classes sociais, de toda a questão de entendimento, de escolaridade. Então a gente tira esse profissional da categoria de chato, de cri-cri, para ser o herói. Então, assim, ele está prevenindo... referência. Está prevenindo um acidente que pode tirar a sua vida, né? E aí veio a cereja do bolo, né? A cereja do bolo, a gente no SESI tem uma equipe de teatro e as meninas disseram, não, Luciano, vamos usar a nossa equipe aí para poder fazer essa campanha, fato, né, Carol? Exatamente. Assim, normalmente a gente contrata atores para a gente poder fazer nossas campanhas, mas esses
dessa campanha premiada são os atores do teatro corporativo do SESI. Muito legal. Por que a gente tem esse teatro corporativo no SESI? Por a gente já saber que são assuntos difíceis, né, da gente lidar. A gente fala sobre saúde e segurança, sobre doenças ocupacionais, né? E aí, sempre em prol da saúde do colaborador, a gente tem um grupo de teatro que roda todas as indústrias e empresas de Alagoas falando isso de forma lúdica e divertida. Então Nada melhor que eles dar passam a risada. ser reconhecidos, né, na Exatamente. fábrica. Nada melhor do que a gente dar risada da vida e aí ensinando, né, mas de forma engraçada. Então, nosso grupo de teatro é super requisitado, a agenda lotada aí o ano inteiro, graças a Deus. E aí, quando a gente viu o conceito da campanha, a gente falou, e a nossa diretora falou, isso tem que ser nosso, tem que ser os meninos do teatro, né, que a gente chama eles carinhosamente de meninos do teatro. Aí eu falei, perfeito. E aí a gente falou assim, casou, a gente fez, né, a agência fez essa união com o nosso grupo de teatro, e aí a gente colocou o Igor Vasconcelos, que é o nosso Prudêncio, né, que é o nosso, um dos nossos atores, e aí ele encarnou o personagem, de ter crachado Prudêncio, e ele, sabe assim, e o figurino, ele se empoderou do personagem de fato. Então ficou muito bacana, primeiro porque ele tem propriedade do assunto, porque ele roda Alagoas falando sobre isso. Então, ou seja, ficou muito mais fácil, muito mais orgânico a atuação deles, porque era de um assunto que eles têm propriedade. Né? Não é um ator que eu peguei lá do nada e coloquei para fazer uma cena. Não, eles tinham, inclusive, ajudavam na composição na hora de fazer a cena. Eles falaram, não, assim vai ficar melhor e tal. Então, ele já tinha essa propriedade. Ficou muito mais legal. Muito bacana. Eu tive a oportunidade de assistir a uma encenação, né, deles, ele com a moça também que faziam a caça a um tesouro. Ao tesouro. Né, que tinha as regras do que devia ser seguido. E era muito engraçado, porque as pessoas riam o tempo todo, eles são engraçados, são leves. Às vezes eles quebram a quarta parede do que está acontecendo na cena para comunicar com o público e trazer o público sempre o tempo todo para dentro, né, da cena. Às vezes sai, vai para a plateia interagir. Então isso é muito legal para sensibilizar. Exato. Realmente foi uma estratégia assim brilhante, né? Porque sensibiliza todos, o empregador sobre a importância de investir nisso e também o próprio operário, o trabalhador, né, que se viu ali naquela cena e disse assim, eu deveria fazer assim. Isso é o que eu tenho que fazer, né? Exato. Eu preciso estar assim. E ainda tira esse papel do chato do líder da equipe. Cumpre as regras, né? Que cumpre as regras. Legal. Eu queria aproveitar para perguntar já qual foi o resultado que vocês perceberam dessa campanha no mercado? Qual foi a repercussão? Então, só para contextualizar, então, a gente tem o material, né, VT e toda a campanha bem completa, e eles levam isso para as unidades, ou seja, para as empresas. Então, eles levaram o Prudêncio para todas as empresas de Alagoas nesse tema, né, de saúde e segurança. E aí, a repercussão foi maravilhosa. A gente teve que estender o mês de julho, que é o mês de saúde e segurança, para a gente durou até setembro, porque a agenda deles ficou tão cheia que eles tiveram que postergar esse sketch falando sobre saúde e segurança. Então, aí a repercussão foi maravilhosa, eles ficaram loucos, assim, a repercussão nas redes sociais, as pessoas fazendo foto, né? Tanto que, esse ano a gente falou para o Luciano, vamos dar uma nova roupagem para a campanha do Prudêncio, né? Para a campanha Heróis que se Previne. A gente quer fazer um ciclo 2, porque a aderência das empresas foi muito boa. Então, ou seja, o resultado para a gente foi um aumento de quase 70% na agenda do grupo de teatro, ou seja, eu tive 3 vezes o valor de mais de empresas alagoanas que tiveram conteúdos, né, voltados à saúde e segurança. Saúde e segurança do trabalho. Um aumento de 70% na busca por esse assunto das empresas, ou seja, eu aumentei isso, mais empresas tiveram a possibilidade de estar com esse assunto em voga para que a gente conseguisse aí ter um resultado melhor. Isso cumpre um papel importantíssimo do SESI, né? De conscientizar as empresas acerca desse tema. Então, tem todo o papel social também da instituição, né, de como trabalhar isso dentro da empresa, que seja uma temática forte e relevante. Então, assim, quando a gente fala que o teatro ele foi mais requisitado, a gente está falando de conscientização. Está falando do SESI cumprindo... Né? Falando do SESI cumprindo seu papel, cumprindo sua missão junto à indústria alagoana. Exatamente. Papel social que a publicidade tem, não é? Porque não é só, a gente sempre fala aqui sobre isso, não é só sobre valores ou vendas, mas é o papel social e educativo que a campanha tem, né? Perfeito. Exatamente. Inclusive, a missão do SESI é justamente transformar
a vida das pessoas como ponte para o futuro. Ou seja, se eu não estar ali hoje na indústria mostrando a realidade e a importância da saúde e segurança, futuramente isso não vai reverberar, não vai aumentar, né, a nossa escalabilidade da indústria. Então, para a gente foi uma felicidade tamanha, tanto que a nossa diretoria falou, vamos fazer de novo. Eu quero, né, nessa mesma linha. Aí tem a história de bastidor, né? Como na equipe de teatro tem o Igor e o Gedilson, virou uma discussão na agência de quem seria o Prudêncio. Então, quando depois que tá a campanha aprovada, vamos usar os meninos do teatro, e a gente tem o Igor e o Gedilson. Eles têm características físicas diferentes, um é mais fortinho, o outro é mais magro. E aí um é mais engraçado, e a gente ficou na discussão. Discussão mesmo, assim, eu e Kelly, a gente discutiu. A Kelly, eu quero esse, eu quero esse, e a gente ficava na brincadeira, eu quero outro. Então ficava essa brincadeira na agência, né, de como a gente definia as características desse personagem, porque a gente, quando faz essa criação, a gente pensa também do ponto de vista psicológico. Quem é esse personagem, né? Como ele age? Como é a maneira dele se portar. Então, tudo isso a gente discute na agência. E aí terminou que o Igor ganhou. E uma parte da agência ficou triste porque não foi o Gedilson, o outro ator. Aí, a gente foi quando foi ciclo 2. No ciclo 2, esse ano, que a Carol passou aí a proposta da gente continuar com Prudêncio. Então, a gente, como é que a gente vai fazer para apresentar de uma forma nova? E o que é que a gente vai trazer? Agora é a hora de usar o Gedilson. E a gente criou outro personagem, né? Que é o personagem do Gedilson, e casou de uma maneira assim, perfeita. Porque já no filme desse ano, além do Prudêncio, que se previne, tem o outro personagem, que é o Vaceslau. O nome dele é Venceslau, mas a gente... Ele é o vacilão. Ele é o vacilão. E aí ele começa a falar no passado, né? Como ele não se prevenia, e ele não dava atenção para os equipamentos de segurança, ele não cumpria a regra da maneira que deveria cumprir, e aparece uma cena que o Prudêncio vai e salva ele. Então, assim, nessa cena de que ele salva, ele diz, olha, isso aí para mim é o passado. Aí o Prudêncio disse, mas você é um desculpa, você é o Venceslau. E o texto do roteiro dessas esquetes? O nosso Igor, ele também faz a inscrição. Você tem o texto da campanha, que é desenvolvido na agência, e os meninos do teatro, eles fazem a esquete de humor e como adaptar isso para as indústrias. Eles criam tudo, né? Isso. Aí a parte da indústria é a equipe de teatro mesmo, que é fantástica. Eles tocam e apresentam argumento e desenvolvem, né, Carol? Eles têm, ao longo do ano, muitos trabalhos, né? Em relação à saúde e segurança, eles fazem sempre com temas para que justamente consigam envolver. Então, esse ano era o ano dos heróis, né? Que a gente conseguiu fazer por 2 ciclos aí, porque foi tão bom que a gente conseguiu postergar. E, justamente, uma hora o Prudêncio e agora o Venceslau. E aí mostra as duas nuances. O cara que é o herói, que mostra a todo mundo o que é que deve ser feito, e o outro que mudou de lado, né? Que assim, não, eu não fazia, isso era preguiçoso, isso não valia a pena. Mas aí eu vi que o Prudêncio fez, que realmente era importante, e aí eu passei virou um herói também, né? Ele agradece, né? Porque o Prudêncio salvou a vida dele. Eu queria saber de vocês, né? Até acho que perguntando para o Quirino, para vencer a campanha do ano, né? Você, enfim, você tem que se inscrever, tem que ter mais peças além da TV, enfim, né? A gente exige, inclusive, que tenha rádio, tenha peças de internet, né? E uma campanha, na verdade, se trata de algo muito maior do que só uma peça, né? Apesar da peça, né, geralmente, mãe, né? Ser o vídeo, né? Que vai para televisão, até pelo impacto. Mas você tem diversas outras peças. Eu queria saber, assim, quais foram as escolhas que vocês fizeram para essa campanha de meios e como foi traduzir essa mesma criação, né, que na TV você consegue absorver com muita rapidez a parte do humor, enfim, né, porque obviamente é audiovisual, para outras peças, como rádio, como digital, né, enfim, Perfeito. O que é que vocês fizeram? Eu acho que vale uma fala primeiro, assim, de como o SESI acredita na comunicação. Então, assim, isso para a gente da agência é uma coisa fantástica, né? Porque dá liberdade para o nosso trabalho e mostra como a instituição ela se estruturou de tal forma que você tem na equipe de marketing várias pessoas em diversas disciplinas da comunicação.
Então, assim, você tem uma pessoa responsável pela publicidade, uma pessoa responsável pelo digital, uma pessoa responsável pelo institucional. Então, como a Artcetera, ela trabalha já há mais de 20 anos dentro de um conceito de comunicação integrada, então a gente entende a comunicação como um processo mais holístico mesmo, 360 graus. Então, assim, para a gente, você tem que pensar a comunicação em todos os pontos de contato que a marca vai ter com o público. Então, isso dá uma liberdade da gente imaginar como a campanha ela vai ser desenvolvida, como ela vai se comportar na televisão. Então, a gente está aqui falando do filme, né, que foi a principal peça da campanha, mas na rádio a gente desenvolveu uma série de spots que eram as dicas do Prudêncio. Então, a gente pega o personagem, ao invés de não utilizar, só pegar o áudio do filme e colocar na rádio, a gente criou uma série de spots específica para veicular na rádio com dicas de saúde e segurança do trabalho. Então ele já se apresentava, olha, aqui é o Prudêncio que está falando, e eu tenho uma dica muito importante para você. E aí ele falava várias dicas de segurança do trabalho. Aí quando eu digo que o trabalho é a muitas mãos, né, que é um trabalho coletivo, aí essas dicas a equipe de marketing já pega com a equipe técnica. Quais são os assuntos mais relevantes para a gente poder explorar, né, dentro de uma campanha de rádio? Que seja de fácil entendimento, né? Que a gente está ali no rádio, público diverso. E aí, assim, o Igor, que é o nosso ator, que gravou todas as dicas do Prudência, para justamente fazer essa correlação com o personagem que ele tinha. E aí a gente começa a fechar todos esses pontos, né? Então, aí na rádio a gente teve esse material específico. Para outdoor, a gente trabalhou com outdoor duplo, com um aplique, assim, um outdoor que chamava bastante atenção. E a parte da própria estratégia de localização, né? A gente colocando perto dos distritos industriais, né? Dos locais onde a gente tem uma quantidade maior de indústrias. Por um tempo perene mais longo. Mais longo, então não fica somente no mês de julho, né? Que é o mês que tem a data da prevenção acidente do trabalho. Tem uma fala também super importante, que é reconhecer o trabalho da equipe de digital do SESI também. Então, assim, essa campanha, ela vai... É casada, né? Ela vai para o digital também com bastante força, né? Chegando a públicos diversos, tendo todo o trabalho de segmentação, de quais as ferramentas utilizar melhor no digital, como aquilo se apresentar para o público, né? Seja o público, o trabalhador, seja o proprietário de empresa. Então, assim, é um grande composto de comunicação, de estratégia, né, para chegar no resultado, né? Então, assim, a gente vê que não é uma coisa tão simples, né? É um trabalho coletivo, completo, né, com várias mãos. Eu costumo dizer a Luciana, eu falo assim, para cada mídia, eu quero que você pense a mídia. Eu não quero variação, né? Eu sou bem chata, né? Conheço a Luciana. Eu falo assim, eu quero que você pense a mídia. Isso ajuda a gente. Ajuda, né? Provoca e faz a gente fazer um trabalho cada vez melhor. Eu quero que você pense na mídia, que a gente converse com aquela mídia específica. Então, assim, pro rádio, como a gente falou, a gente fez a série de spots e aí uma série as dicas do Prudêncio. Pro outdoor, a gente fez um outdoor duplo super bacana em 2 lugares e que ficavam lá por 4 semanas fazendo esse impacto com o público. A gente no digital a gente fez um LP, né, para pegar esse cliente, ou seja, a gente acresceu mais produtos além da saúde e segurança, ou seja, os cursos normativos que são mais da área técnica, ou seja, o que é que eu faço com um trabalhador para trabalhar em altura? Então a gente trouxe também esse mote do herói para esses cursos normativos, e aí a gente fez todo um conjunto com a campanha digital de você conseguir atingir, né, boa parte do nosso banco de empresas de uma forma diferente. Então, assim, tinha esse conceito, tinha uma mensagem específica, né, para que a gente conseguisse, em todos os pontos de contato, como o Luciano falou, ter a absorção da mensagem fosse a melhor possível. Né? E aí, o feedback que o negócio, né, passa para a gente, ou seja, que a área de saúde e segurança passou para a gente, é justamente isso, que as empresas foram impactadas da melhor forma. E, dessa forma, da capilaridade que chegou aí para todo mundo de uma vez só. Então, isso é que a gente fica mais satisfeito, porque que o trabalho árduo, trabalhoso, de fato, mas que cumpriu no conjunto, exatamente, deu resultado. Já que você está quase arrematando... Desculpa, pode falar. Eu queria só fazer mais uma pergunta, né? Queria saber de vocês, como é que vocês enxergam o atual momento da publicidade aqui em Alagoas? Quais são os principais desafios? E como é que vocês, enquanto profissionais mesmos, né, enfim, além de SESI, além de Artcetera, buscam fazer essa união da tradição com a inovação no dia a dia?
Então, a gente está sempre se especializando, estudando, né, pensando diferente, né, ligado aí nas transformações que a comunicação tem passado, né, essa coisa de você atuar de uma forma mais global, independente se a comunicação é online, é offline, né. O grande poder, né, da ideia ainda continua sendo extremamente relevante, né, seja ele em qualquer meio que você for utilizar. A equipe sempre se especializando, participando de eventos, aí a gente vem aí com essa coisa da inteligência artificial, e a gente já tem usado bastante dentro da agência. Como? Né? Já quero saber, porque essa coisa, por favor, já diga como. Eu já tenho então, assim, principalmente na minha área, Luciano falou, Luciano, eu preciso de uma foto assim, assim, assada. Carol, nem inteligência artificial tá conseguindo, viu? Então, Anthony, esse trabalho de utilizar a inteligência artificial depende muito também de quem está do outro lado da máquina, né? Então, você utilizar o prompt correto, né, o comando correto para você receber da inteligência artificial o resultado, né, do que você está buscando. Então, isso é fundamental. Então, eu falo sempre assim, que a Raíra é uma pessoa lá da minha equipe que está sempre antenada, tem essa coisa da curiosidade, né, de buscar, né, de buscar o novo, de buscar o diferente. E a gente tem utilizado já bastante, né? A tendência é que você utilize cada vez mais, mas sempre fazendo esse equilíbrio, né? Entre o que é um recurso que a máquina lhe oferece e o que é o poder da criatividade, da ideia e o talento, né? De quem está operando, né? Então, isso nunca vai ser dispensado, né? Então, quem está ditando ali a informação é extremamente importante. Lá no SES é a mesma coisa, né? Nosso time de marketing, a gente tem uma criação interna também que super utiliza. A gente acabou de, inclusive, trazer uma sumidade no Adobe, assim, para os meninos poderem imergir, né, nisso. Então, assim, peguei todo o time de criação para poder fazer quais são as tendências, por que a IA está, né, batalhando tanto assim, e tirando o sono de alguns, mas na verdade apoiando em muitos, né, que sabem utilizar ela de forma correta. Então hoje a gente consegue chegar no detalhe de pedir uma imagem correta. Hoje na montagem de carrosséis, então você faz num comando só, você faz carrosséis muito mais rápido do que a gente fazia. Na verdade a gente está melhor a produtividade com a inteligência artificial do que de fato ela está brigando com a gente, assim. Eu lembro que eu fui ano passado num evento e o Luciano foi esse ano, um evento de publicidade de São Paulo, que é justamente isso. A IA veio para otimizar os nossos processos, Sim. não para acabar com os criativos. Então, assim, muita gente, a IA vai acabar com a publicidade. Pelo contrário, né? Hoje a gente consegue, inclusive com ferramentas de monitoramento, a gente consegue mensurar a produtividade do nosso time. E aí, hoje também a gente dá mais autonomia para eles. Ou seja, as pessoas do administrativo, as pessoas de processos conseguem fazer apresentações tão lindas quanto a equipe de criação. Então, muito mais bacana, eles ficam muito mais empoderados porque eles deram de ponta a ponta aquilo ali, né? E ficam super assim, você viu que eu fiz isso? Então, assim, é muito bacana, porque todo mundo hoje consegue estar lá futucando e colocando, né? O ChatGPT virou amiguinho da galera, né? Mas por quê? Porque a dificuldade que as pessoas tinham, hoje a gente consegue complementar com a tecnologia. E ela veio para isso aí, justamente para poder fazer esse contraponto e favorecer, né, a gente. Eu acho que veio para ficar, né? A gente não enxerga mais esse passo para trás, pelo contrário, só novas possibilidades. E eu, inclusive, já falo a Luciano, isso aqui, peça, viu? Passo para fazer, um protetor auricular, um negocinho que a gente precisa ter, né? Não, cara, eu não tô conseguindo mais assim assado. Eu digo, não consegue, agora a gente consegue. Use a inteligência artificial. A gente ainda tem algumas limitações, por exemplo, eu não consigo fazer inteligência artificial para grandes formatos, então ainda não está sincronizado para on e off. Eu consigo usá-la muito bem para o digital. A resolução da imagem, ela não tem uma qualidade máxima, né? Então, assim, para você fazer grandes formatos, fazer outdoor, você ainda não tem uma imagem com tanta qualidade do ponto de vista de pixelização, do ponto de vista de qualidade de DPI. Mas hoje, e em termos de atendimento, também a gente
como eu falei, o SESI tem muitas frentes. Então, hoje a gente usa a inteligência artificial justamente para também os nossos pontos de contato com a nossa central de relacionamento ficar muito mais volátil. Então, hoje as minhas conseguem ter velocidade, porque os comandos estão prontos, né? Os prontos estão prontos. Se o usuário, um cliente fala alguma coisa, a inteligência artificial já identifica que é um possível usuário, por exemplo, de segurança, então já vou falar com ele sabendo qual é a necessidade dele. Então, isso facilita demais o caminho, né, que o nosso cliente perpassa por todos os nossos pontos de contato. Então, isso também é... Aí, pegando esse gancho aí que a gente está falando de inovação e puxando para o tema desse ano, né, tradição e inovação, eu fico bem feliz quando olho internamente para a agência, né, e vejo como a nossa equipe ela tem essa questão da diversidade como uma grande força, né? Então, assim, na agência a gente tem pessoas de 20 e poucos anos, de 50, de 60, de 40, e aí quando você consegue, né, formar uma equipe que tem essa questão da diversidade como uma força, aí você consegue trabalhar tanto a utilização de uma nova tecnologia, né, que vem o público mais novo aí com uma capacidade enorme, quanto uma questão estratégica de planejamento, de negócio, né, que aí a bagagem que você construiu faz toda a diferença. Então, quando você une esses dois mundos aí da tradição e da inovação, assim, a possibilidade de você ser assertivo, de você alcançar grandes resultados é muito maior. Era justamente a última pergunta que eu ia fazer, a gente está se encaminhando para o final desse videocast, né, sobre o tema. Qual é a leitura que vocês fazem desse tema enquanto criativos, né? Tradição que inspira a inovação. Eu acho que você já até se adiantou na sua resposta, né? Uma visão estratégica aliada às novidades do mercado criativo com a tecnologia, que é uma boa leitura. E você, Carol, como é que você vê e lê esse tema que o Guerreiros da Criação está propondo esse ano? Eu acho especial esse tema, porque principalmente frente às novas tecnologias que a gente tem hoje, para a gente não se perder, né, nem no novo e nem abandonar o tradicional. Eu acho que a junção dos dois é a chave da questão, né? Principalmente para a gente que tem uma empresa tradicionalista, né, mais uma vez eu bato nessa tecla, SESI, Senai, Sistema Indústria, para a gente a inovação também está no nosso DNA. Por quê? Porque trabalhar para a indústria e trabalhar para a aceleração do Estado é você buscar soluções inovadoras o tempo todo. Então, desde as nossas consultorias que perpassam por inovação, né? Hoje a gente tem um centro de inovação dentro de uma das nossas unidades que foi o primeiro do Nordeste, né? Então, é um centro de prototipagem, que é o nosso Senai Hub. Então, ali também está, né, a plantinha, a sementinha que a gente plantou para o público alagoano passar a entender a importância da inovação. E quando a gente consegue aliar isso à comunicação, às nossas campanhas, é perfeito, porque a gente consegue trazer isso como imagem de uma instituição que consegue tanto em fazer a entrega dos seus produtos de forma inovadora, mas que também perpassa por uma produção e um caminho de comunicação que está lá frente ao que está novo, ao que está em voga. Então, para a gente é uma coisa casada, né? Não se fala só de tradição e nem de inovação, e sim uma coisa que une os dois mundos, né? Então, para a gente já estava no nosso DNA e que agora a gente consegue deixar isso mais latente. Pois é, a conversa está muito boa. Estamos chegando ao fim do segundo episódio do Guerreiros Cast, que está disponível no YouTube da TV Pajuçara para quem quiser acompanhar o papo na íntegra. Eu já quero agradecer aqui a presença de Carol e também de Luciano, agregando tanto, ensinando a gente, né, Anthony, como é esse processo criativo do outro lado para chegar no resultado que é coroado, que é premiado a cada edição do Guerreiros, né? Eles têm um reconhecimento que é muito justo, porque realmente é um brilhantismo, assim, a cada ideia, cada insight que a gente fica babando e dizendo só parabéns, façam mais, inovem cada vez mais, surpreendam a gente, né? É isso mesmo, acho que cada conversa que a gente tem aqui, né, mais uma aula, né, de publicidade. Queria muito agradecer a vocês, né, não só pela presença aqui, mas pela parceria, né, junto com o PScom, por sempre, né, convidar a gente, né, a colocar, né, a criatividade de vocês no ar, né, enfim, para fazer ponte para o público também. E hoje foi mais uma aula, né? Acho que a gente aprendeu aqui mais uma vez, né, sobre estratégia, sobre criação coletiva, sobre a necessidade de humanização, sobre inteligência artificial também, né, como está sendo usado no dia a dia aqui, né, tão perto da gente. Então, com certeza, quem está assistindo aprendeu muita coisa e se inspirou também para muita coisa. E só uma observação que eu queria fazer, até olhando aqui para a câmera, como apresentadora do jornal Cidade AL, quando você fala
a experiência do público, porque você sai do jornal. O jornal tem um padrão de qualidade, de edição. E aí, quando você vai entrega para o break e o público está em casa, ele fica preso nessa propaganda, que é tão positiva, porque é tão bem produzida e pensada que é uma continuidade. Então, sai do jornal, ele não vai se dispersar, ele vai ali para ver qual é a mensagem daquela campanha. Então, assim, isso é muito rico para todo o processo de comunicação. Não tem essa divisão. Né, assim, eu quis dizer em termos de captação de atenção da audiência, porque terminou o jornal, quem está vendo o jornal está querendo saber notícia, mas quando terminou o break, vai para o break, você tem a qualidade desse break que prende e segura. A gente se orgulha, né, de dizer que a propaganda alagoana, né, e aí falando não só do trabalho da nossa agência, mas de todas as agências, né, daqui do estado, né, é uma publicidade de extrema qualidade. Né? Então, assim, a gente tem que ter orgulho mesmo do que é feito e do que é produzido aqui no nosso estado. Que a qualidade do nosso break, ela é especial. E tenho certeza que o público reconhece isso. Obrigada mais uma vez a Carol e ao Quirino. Eu que agradeço mais uma vez o convite, né? Da gente poder falar um pouquinho mais sobre as campanhas do SESI, essa campanha que foi especial pra gente, não só por esse prêmio, mas também porque a gente tem um apego emocional com ela, mas agradeço a todo mundo, ao Quirino, meu parceiro, como eu digo, meu parceiro de sempre, e que venham mais, né? Mais campanhas, sim, mais prêmios, sim, e que a gente possa aí deixar a publicidade alagoana sempre com bastante relevância, como ela merece. Muito bom. Eu também aproveito para agradecer, né, ao PSCom, pela sua importância, né? Não somente do ponto de vista de ser um grande conglomerado de comunicação e ter sua relevância para a sociedade, mas por ser um incentivador da publicidade alagoana, né? Então, assim, o que é produzido, o que é desenvolvido, né, esse ano a ano, né, do trabalho das agências, tem também a semente e a participação do PSCom como um grande incentivador da criatividade do nosso estado. E vou agradecer, claro, né, aqui a presença de Carol e o nosso cliente SESI, já são mais de 10 anos de relacionamento. Então, assim, é um cliente que a gente se surpreende, porque é um cliente que está sempre pensando no novo, sempre pensando em coisas diferentes e sempre lançando desafios. E a gente é movido a desafios. Então, a cada desafio que chega lá do SESI, a gente junta a equipe. E aí, um abraço para toda a equipe da etc. Né? Que às vezes o prazo não é tão bom. Às vezes, só às vezes. Já me perguntaram, ô Luciano, você acha que está na emergência do pronto-socorro? Porque tudo você disse que é urgente. Tudo é urgente. Então a gente vai todo mundo trabalhar de jaleco e a gente vai mudar aqui. Setor de emergência. A gente espreme porque sabe que o caldo sai, né? Exato. Então, assim, obrigado ao PSCom, obrigado ao SESI, obrigado Carol e um abraço para todos. Obrigada também, e no próximo episódio continuaremos com muita inspiração, com muito conhecimento. Obrigada a todos que assistiram até agora, compartilhem, enviem para quem precisa ouvir essa conversa, e o próximo papo também vai ser bastante enriquecedor. Eu espero vocês no próximo episódio do Guerreiros Cast. Tchau!